Meu amigo vascaíno, o Vasco avança por mais reforços. O Vasco que está montando um time muito interessante para a temporada de 2025. Temos atualizações com relação à situação de Brian Rodrigues. Ontem houve um posicionamento oficial do staff do atleta. Também a gente vai falar sobre a situação do Rony, tá? Porque ontem a Leila se posicionou com relação à situação do atleta do Palmeiras e a gente tem muitas situações para poder falar com relação também a zagueiro e mais atacantes que pode chegar aí no Vasco da Gama. Vasco correndo contra o tempo para poder fazer anúncios aí de jogador. Inclusive, hoje, a gente deve ter o anúncio aí do Maurício Lemos mais tarde. A gente vai explicar para vocês em que pé está essa situação. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior, jogo do Vasco na terceira fase definido, com data e local marcado. E a gente vai falar muito também sobre o Campeonato Carioca, porque o time do Vasco vai ter modificações aí para o jogo contra a equipe do Bangu na próxima quinta-feira. E, claro, a gente vai falar sobre 3 renovações de contratos que estão engatilhadas aí. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha aí para impulsionar o nosso vídeo para mais vascaínos. E pedir para você, a gente tem angariado fundos aqui para a nossa jornada de 2025. Quem puder abençoar o nosso canal, nos ajudar, seja com qual quantia for, a gente vai ficar muito, mas muito agradecido. Obrigado a todos vocês que estão nos ajudando aí periodicamente. Ele será revertido aí para a gente poder injetar aí na nossa jornada de 2025. Vamos começar falando aqui sobre o Sub-20, porque após o Vasco da Gama vencer o Juventus lá na Rua Javari ontem, o Vasco da Gama já sabe qual será o seu próximo adversário. O próximo adversário do Gigante da Colina será a equipe do Ceará, que goleou o 15 de Piracicaba por 4-0. Laureano, isso eu já sabia. Porém, você não sabia a data, o horário e o local do jogo, porque a Federação Paulista confirmou nesta manhã agora. Amanhã, 11 horas da manhã, com transmissão do Sport TV, o Vasco volta ao estádio da primeira fase, lá para o estádio Nicolau Alayon, certo? Na Barra Funda, perfeito? Então, o Vasco volta ao estádio da primeira fase para simplesmente aí definir a sua vida na Copinha. Acredito que o Vasco aí vai ter êxito sim. Bom, sobre o Campeonato Carioca, pessoal, o Vasco continua a preparação aí para o jogo contra a equipe do Bangu, que vai acontecer na próxima quinta-feira. O Carille tem feito ali, com o time principal, treinamentos em período integral, e o treinador do Sub-20, o Ramon, né, que tem treinado aí essa equipe alternativa nesse comecinho de campeonato carioca, já ensaiou mudanças na equipe do Vasco da Gama. O treinador vai pincelar aí alguns jogadores como o Daniel Fusato, como o Jean David, e garotos aí da base como o JP e o Lucas Eduardo aí para poder serem titular. A tendência é que Serginho Kosovo
também que Zé Gabriel e De Luca não vistam mais a camisa do Gigante da Colina. Ontem, o time principal, Carilli, deu um coletivo ontem e ele repetiu a equipe titular aí que venceu o Porto Real por 7-0, né? Com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, o Lucas Oliveira, o Piton, o Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Bejete. Pois bem, é, o Vasco da Gama obrigatoriamente vai ter que aproveitar aí o Capasso, né? O Capasso se tornou um problema aí para o Vasco. O Vasco quer enxugar a folha, mas o salário do Capasso é muito alto e o Vasco não está encontrando clube para o Capasso. Então é o seguinte, ontem a negociação do Capasso aí com o Peñarol, com o clube uruguaio, melou. Então o Capasso vai ser reintegrado ao elenco principal do Vasco. E sobre algumas renovações de contrato, o Vasco encaminhou a renovação de contrato de 3 atletas aí que são titularíssimos, né? Vegete, Léo Jardim e Paulinho. Parabéns aí à diretoria do Vasco pelo esforço aí na renovação desses atletas. Demorou, mas está acontecendo. Pois bem, agora a gente fala sobre a situação de reforço. Pessoal, é o seguinte, muita gente perguntando sobre o Maurício Lemos. O Maurício Lemos, que chegou no sábado aqui no Rio de Janeiro, está tudo certo. Hoje ele vai concluir a bateria de exames ali. O jogador ontem já conheceu todas as instalações do CT Moacir Barbosa, conheceu os funcionários do Vasco. O Vasco só aguarda a papelada aí, vinda de Minas Gerais, do Atlético Mineiro, para poder registrá-lo no BID e anunciar o jogador. Pois bem, o Vasco tem duas situações aí também muito bem encaminhadas aí para o meio do ano. Dois jogadores que têm contrato se encerrando no meio do ano e que o Vasco vai fazer aí um pré-contrato, que é o Balbuena e o Vitor Sá. A situação do Balbuena está muito evoluída, né? É mais um investimento que o Pedrinho está fazendo, está de parabéns. A gente sabe que é difícil de manter um jogador do tamanho aí do Maurício Lemos e do Balbuena. João Vitor também não ganha barato. E o seguinte, o Vasco está trazendo aí o Balbuena. A situação do Vitor Sá também, lá no Krasnodar, certo? Ele tenta uma negociação aí amigável com o Krasnodar, porque o filhinho dele está aqui no Rio de Janeiro, ele deve ser emprestado aí ao Vasco da Gama no meio do ano. As conversas muito positivas aí com o Vitor Sá. Ontem foi oferecido para o Vasco um jogador muito interessante, tá? O pessoal fala que é refúgio, mas deu o ar da graça ano passado ali com a camisa do Atlético Mineiro. O jogador simplesmente aí foi bem na reta final ali das competições que o Atlético Mineiro estava disputando, que foi o Vargas, né? O Vargas, o chileno, foi oferecido ao Vasco da Gama. Eu acho um jogador muito interessante aí, não é refúgio, apesar de ter 32 anos, que daria para ser aproveitado aqui no Vasco da Gama. Pois bem, a gente vai falar aqui sobre a situação do jogador Rony, tá? Porque é o seguinte, a gente teve um posicionamento oficial por parte da Leila Pereira ontem. Abre aspas para Leila. Acho que sim, é fim de ciclo. Como tudo na vida, o Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Mas se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o fim do contrato, resumiu a Leila. Tá? A situação é a seguinte: houve uma proposta lá do Corinthians, o jogador não, perdão, do Fluminense, o jogador não aceitou sair lá do Palmeiras. O jogador está pedindo aí um salário de R$ 1 milhão aí por mês, tá?
E essa situação, o jogador só sairia ali por venda, certo? O pai dele quer essa situação da venda. O Pedrinho negocia essa situação aí, certo? O Vasco tá ali fazendo bonito, na humildade, o Vasco negocia essa situação aí com o Rony. Agora, não está fechado com o Fluminense e não está fechado com ninguém. O Vasco está firme e forte aí para trazer o Rony. Sobre a situação do Brian Rodrigues, tá? Ontem houve a confirmação, a verdade prevaleceu, o staff do atleta confirmou negociações com o Vasco e a atualização aí da parte da manhã é que o América do México colocou 5 milhões de dólares aí, se pagar, leva o jogador. Tem negócio aí com o Brian Rodrigues. E o América do México, essa situação está muito quente, aceita colocar jogador nessa situação aí. Feito é o seguinte: o Brian Rodrigues vive um momento conturbado, fora aí dos campos, e o América do México entende aí que fazer o negócio seria bom para o jogador e para o clube. O jogador que é titularíssimo aí lá no México, jogando no América. Bom, e é isso, pessoal. Essas foram as notícias, as novidades aí do Vasco da Gama aí. O Vasco que vem forte esse ano aí, tá dando aquela melhorada. E você que puder ajudar o nosso canal aí, para a gente angariar fundos aí para a nossa jornada de 2025, a gente fica muito agradecido. Que Deus abençoe a sua vida, Vasco neles, e a verdade ela prevalecerá. Valeu!